Cristo, igreja, né? Depois, né, do Pentecoste, foi um dos assuntos mais comentados, foi a conversão de Saulo, né? E a perseguição que ele perseguiu o povo de Deus na terra dos viventes. Aleluia. Mas veja, diante de toda a perseguição, mesmo de posse de cartas de autorização para entrar, né? Hoje que hoje Damasco é capital da Síria, aleluia, né? Mesmo de carta de autorização para entrar em Damasco, para pegar, né? Perseguir uma comunidade cristã que ali estava inserido, mesmo de posse dessas cartas, antes que ele entrasse na capital, hoje é a capital da Síria, antes que ele entrasse em Damasco, o Senhor já teve um grande encontro com Saulo de Tarso. E hoje, né, nós lendo, a gente aprende muito com essa lição, né, que no versos 11, Deus ordena a um crente chamado Ananias, que morava ali naquela comunidade cristã, em Damasco, e dá as ordens a Ananias, que vá ao encontro desse homem ali, para que ele pudesse recuperar a visão. Veja que a Bíblia diz que Saulo, ele caiu por terra, mas de onde ele caiu, a Bíblia não me deu essa informação. De onde Saulo caiu, não me deu a informação, mas ele caiu por terra. Quando ele cai por terra, Deus ali vai caindo junto com Saulo, a autoridade com Saulo. Aleluia! Não adianta ser crente autoritário não, igreja. Com Saulo caiu a valentia de Saulo. Aleluias! Saulo caiu por terra, caiu junto a valentia dele. Caiu as cartas de autorização, caiu de Saulo, com Saulo ali, igreja. E apenas Saulo foi o único que teve o resgate por Jesus Cristo. Aleluia. E ali Ananias colocou, teve um encontro ordenado por Jesus, para que ele pudesse, através de Ananias, Deus pudesse operar um milagre em Saulo. Mas Deus ainda disse: olha, vai lá, Ananias, que eu quero que tu imponha a mão sobre Saulo, ele recupere a visão, mas tu vais encontrar Saulo orando. Aleluias. Sabe por quê, igreja? Para ter encontro com Jesus, valentia não vai não. Rebeldia caiu por terra quando Saulo caiu ali naquele local, por terra. Caiu rebeldia, caiu valentia, caiu carta de autorização, caiu autoritarismo com Saulo. Aleluia, Jesus. E ali Ananias encontra Saulo orando. Sabe por quê? Humilhando aos pés de Jesus. Ali Deus fez Saulo reconhecer quem é o grande rei. Aleluia. O dono fiel da nossa igreja. A igreja de Jesus Cristo, igreja. Essa igreja que é um microcosmo, meu diácono Rachid, de um macrocosmo, de uma igreja universal. Uma igrejinha pequena, uma igrejinha que ora. Ela está dentro de um macrocosmo, de uma grande igreja universal. Aleluia, igreja. Compreenda, a minha e a sua oração, ela tem poder. Ela move montanhas. Ore pela Síria. Enquanto antes de eu vir para cá, me ajoelhei em casa e fui orar pela Síria. Sabe por quê, igreja? A Nigéria e Elevada é um dos municípios ali, lá no país da Nigéria. 200 cristãos foram mortos. 200 cristãos na Nigéria. E em Damasco, a capital da Síria, estavam ali parentes enterrando seus entes queridos. E entrou, enviado pelo Islã, do islamismo, chegou lá um homem-bomba para atacar os cristãos. Então grandes são os refugiados, igreja. A minha e a sua oração, ela tem poder para reverter situações adversas e alcançar ali, ó, porque nós somos ainda um país laico, com direito à liberdade de expressão. Mas países aí afora não tem escolha não. Cristãos são perseguidos. Até os dias atuais, cristãos são perseguidos, são massacrados, são torturados. Então a minha e a sua oração, ela
para cá. Deus me levou a orar para aquele povo e ali eu começava a chorar. Porque Deus estava me fazendo sentir a dor dele. Porque muitos cristãos estão sendo mortos. Estão sendo torturados, massacrados. Aqui a gente não sabe o que é isso não, igreja. Mas lá, se você não seguir as leis deles, a religião deles, você é morto. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Glória, aleluia. Nosso irmão Michael se encontrou a oportunidade de louvar para tirar dízimo de oferta. Amém? Fica orar. Saúde a igreja da paz do Senhor. Amém. E agora? Mais uma vez, salve o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor da glória, Senhor, nós te agradecemos pela tua presença neste lugar, meu Deus, pela nossa vida, aleluia, que tu tens nos concedido, meu Deus, durante esse dia de hoje, nós estamos na tua presença ainda respirando, Senhor, este ar que tu tens nos emprestado, Senhor, nós te louvamos com a nossa vida, te louvamos pelas predadas, te louvamos porque tu és grande e tu és poderoso, aleluia. Nós te louvamos pelas nossas, aleluia, provações, meu Deus, nós te louvamos, Senhor, porque tu és grande e és maravilhoso. E agora vamos te louvar, nossas ofertas e nosso dízimo, Senhor, para aquele que não tem, Senhor, condições, as portas estão fechadas, sabendo que tu tens o poder de abrir porta e fechar a porta. Abre a porta que for da tua vontade para esta pessoa que precisa de uma porta de emprego. Eu te agradeço, Senhor, pelo nome de Jesus Cristo, aleluia, que vive e reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vou deixar hoje para a meditação da igreja no Salmo 108, o 5 e o 6, que diz assim: ó Deus, mostra a tua grandeza nos céus e a tua glória em toda a terra. Salva-nos com o teu poder, responde a nossas orações para que o povo que tu amas seja salvo. Glória.
dele junto ao Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas bênçãos e debaixo de suas asas eu serei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem a seta que voe de dia. Peste diante da escuridão, nem mornidade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu estou protegido. Se eu for fiel, eu volverei ao céu. Ele me avante nos braços. A minha adoração exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte. Prefiro ser fiel, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte. Prefiro ser fiel. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Meus irmãos, agora chegou a hora da palavra. Aqueles que não tiveram oportunidade, né? Peço perdão porque o horário, né, já está em cima da hora da palavra, né? Eu agradeço a Deus essa oportunidade. Um pouco meio triste porque a minha esposa não está aqui conosco, né? Porque culto da família, Deus guardou, ela está dormindo no Senhor. E eu agradeço a Deus e a oração dos irmãos. Continue orando para Deus dar força, né? Amém? Posso criar que o Rachid está com a oportunidade. Saída de papai, Senhor, eu quero aproveitar o meu tempo, vou louvar Ele em nome de Jesus, amém, igreja? Amém. Mais um. Aleluia. Louvado e agradecido é o teu nome, Jesus. Aleluia. Som. Glória a Deus. Já que eu vou falar do amor nesta noite, eu quero louvar o hino falando de amor. Aleluia. A necessidade de amar o próximo é grande, né, irmão? Aleluia. Aleluia. Glória. Bendito é o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Quando a saudade invade o coração, não tenho medo de chorar, mas não desisto da vida que vem. O que passou não vai voltar. Não vou deixar meu coração entristecer quem já sofreu por mim e vai me amar sem
para todos sempre, seja o nome de Jesus Cristo. Não vou deixar meu coração entristecer quem já sofreu por mim e vai me amar sem exigir que eu desista de sonhar. Por isso venho declarar, Senhor, Aleluia. como é eterno teu amor. Também será eterno meu amor por ti. Todos os dias que eu viver, o amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Também será eterno meu amor por ti. Todos os dias que eu viver. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus Cristo neste santo lugar. Eu só quero iniciar essa breve ministração fazendo uma breve introdução a respeito dessa palavra chamada amor, que às vezes até sai da nossa boca dizendo que amamos alguém, mas o amor ele é sempre seguido de um ato. Porque não adianta eu dizer que amo se eu não faço nada. O apóstolo Paulo, nossa irmã Cissa falou em Atos capítulo 9, o rapaz, o indivíduo que pregou mesmo acerca do amor foi o apóstolo Paulo. Ali foi alguém diferente, que odiava, que matava crente, e agora aqui eu vou falar desse mesmo homem, que agora ele vai expressar a maior forma de amar, a supremacia do amor. Na época de Nero, quando ele governava Roma, 67 depois de Cristo, era costume em Roma matar alguém decapitado. E o apóstolo Paulo ele foi decapitado. Por quê? Porque ele pregava o amor. Como é que uma pessoa é decapitada pregando o amor, irmão? Parece algo tão contraditório. Porque o apóstolo Paulo, ele vai falar de amor, irmão, para uma igreja rica em dons espirituais. E aí mexeu com os corintianos. Aí chega um indivíduo que tinha todos os dons espirituais
amor. Que em outras traduções tem o nome caridade. Porque eu entendo, irmão. Porque caridade é você fazer algo, se doar para alguém. E o cristianismo é isso, ele é altruísta. É quando eu me ponho no lugar de alguém. Aí está expresso o verdadeiro amor cristão, irmão. Eu entendo também, Paulo, ele sabia que ele iria ser morto, que ele iria ser decapitado, porque estava pregando o que, igreja? Lá no Velho Testamento, o amor é mandamento, irmão. Aqui Deus nos manda amar. É fácil amar, irmão? E eu aqui, eu sou suspeito a falar, sabe por quê, irmão? Porque, imagine agora, quando eu digo suspeito a falar, irmãos, é porque eu vim falar a respeito de amor. Porque eu também preciso amar com esse amor cristão, irmão. E aí Paulo, olhe, me permita a expressão aqui. Ele tratou as profecias, as línguas estranhas, porque ele falou da supremacia do amor, que nunca acaba, irmão. Glória a Deus. Acaba a profecia, acabam as línguas, mas o amor, Paulo diz que ele é supremo, ele nunca se acaba. Amém. E aí, irmãos, esse cristianismo de mudança, onde o amor, ele ultrapassa o egoísmo, o egocentrismo, e aí as línguas não servem para nada, e aqui não é uma pregação de revolta, é porque eu estou falando o que Paulo escreveu para a igreja rica em dons espirituais. Amém. Como é, irmãos? E aí, pregando o contraponto aqui do que nossa irmã Cessa falou, do indivíduo que matava, que arrancava a gente das casas e matava a criança. Eu já tinha dito aqui, Paulo em Romanos, quando ele matava, ele falou assim, ó, esses são os votos de Paulo, de Saulo, para você saber quem está matando você, sou eu. Ele era perverso, mas aqui está o indivíduo falando de amor, irmãos. Aleluia. Sabe por que ele falou? Porque o amor cristão invadiu, ficou enraizado nele e não teve como tirar, irmão. Ah, que amor é esse? Que alguém se oferece no meu lugar e vai para o madeiro e morre por mim que não sou nada. Oh, Jesus, teu amor é maravilhoso. Eu creio, Jesus. E aí, quem está disposto a fazer o sacrifício por amor? Amém. Glória. Louvado seja o nome. Quem? O apóstolo Paulo calou a igreja de Coríntios. Porque lá, irmãos, se tinha profeta, tinha. Glória. Porque era assim, ó. Línguas estranhas. Era assim, mas Paulo, olha, eu quero falar do amor aqui para vocês, que ele é o supremo, porque ele ultrapassa as línguas, as profecias. Esse amor que eu vou falar, que é o amor de Cristo, ele nunca vai se acabar, irmão. Amém. Glória, assim seja. Aí Paulo faz uma lista aqui que às vezes dói no coração, irmão, porque, olha, eu estou aqui ministrando uma palavra para crente, para cristão, irmão, que diz que tem amor, que tem que amar, irmão. Esse é o Evangelho de Cristo. Eu não estou pregando outra coisa, não. É porque o Senhor nos impulsiona a amar. Não é, irmão? Nessa hora ninguém fala em línguas, né? Eu não estou falando para aqui, não.
Eu não sei se você é batizada com o Espírito Santo ou não. Não sei se você é batizada com o Espírito Santo ou não. Mas se ela fosse batizada. Todo o menino que era aqui, vai, menina. Mas vamos dar um exemplo, irmão. Glória a Deus. Olha, veja só. Eu não estou aqui desprezando dons, não. Amém. Não é verdade? Mas eu quero ver o crente quando tem alguém doente em casa, aquele crente cheio do fogo, irmão, né? Do Pentecoste, que roda, nada contra, viu? Que roda, e não sei o que, coisa e tal. Eu quero ver nessa hora ele falar em línguas. Glória a Deus, aleluia. É fácil, irmão. Você tem que amar. Alguém está doente, tirando o teu tempo. Eu deveria estar em outro lugar. Eu vou dizer, esse miserável aqui, me atrapalhando. Ao Senhor, ame, 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 ame. Glória a Deus, aleluia. Assim seja, eu preciso transportar isso aí. Apóstolo Paulo, eu não vou tomar o tempo da igreja. Aí ele chega. Olha, irmãos, se ele veio escrever para uma igreja que era rica em dons espirituais, que se levantava a gente assim, ó, aí falava em línguas, aí a igreja esperava, aí tome línguas, aí depois vinha o intérprete, aí o aqui, zarabarabarabara, aí alguém vai no intérprete, assim diz o Senhor para a igreja de Corinto, e todo mundo se alegar, todo profecia. Aí Paulo, eu vim falar para vocês do amor que está faltando aqui na igreja de Corinto. Amém, Jesus. E eu quero saber, Paulo estava dizendo às Israelitas, que tu fala em línguas, ou que tu profetiza, mas eu quero te dizer, assim mesmo que tu fala em línguas, que tu profetiza, eu quero que você ame. Rapidinho que veio na mente aqui, primeira carta aos Coríntios, acho que é capítulo 12, ou a segunda carta aos Coríntios 12, ele diz assim, ó, segunda carta aos Coríntios 12, esse Paulo é terrível. Veja aí, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, rapidinho, eu vou terminar. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, olha o que Paulo fala aqui. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, ele fala assim, a respeito, vê o que ele diz, dos dons, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, saber que outros curam do elegido. Aí ele vai falar o seguinte, ele fala assim, ó, profetizei, mas segui o amor. Ele vai buscar os dons espirituais, mas seguir o amor. Aí ele vai falar aqui, 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 4. Aí ele vai dizer, para a igreja em Corinto, todo mundo tinha, olha, quem tinha visão, e quem falava em línguas, e quem profetizava, era a igreja em Corinto. Visão? Tinha gente assim, ó, lá em Corinto. Tinha visão, via tudo assim, ó, olha, via. Paulo fala em visão também, mas aí ele vai dizer, olha, eu quero falar do amor para vocês. Aí Paulo começa a mexer com a igreja de Coríntios, ele vai dizer no verso 4, o amor é paciente. Tem gente que profetiza, mas é impaciente, viu? Tem paciência com nada, né? Mas profetiza, fala em línguas, né, irmão? Abrindo um parênteses, eu não estou aqui desprezando não, viu? O amor, ele vai falar do amor. Aí tá lá, todo mundo falava em línguas, né? Profetizava, tinha visão, mas ficou parado assim, ó. Oxi, tá falando do que esse menino? Tá falando do amor aqui. A gente fala em línguas, que tem dons espirituais, que profetiza, que tem visão, esse câmara vai fazendo, falar em amor, dizem que a gente tem que ser paciente. Eu preciso. Jesus, tu és fiel! Ele vai dizer para você não tem que dizer não, para você que fala em língua, que profeta tem visão, às vezes nem dorme, não é?
O amor é paciente, é benigno. Benigno é a qualidade de quem faz o bem. O que é que adianta eu profetizar, ter visão, e é de Deus, sabe? Diz que é de Deus, quer eu profetizar, ter visão, falar em línguas, e aí eu não pratico o bem, não sou benigno. Aí Paulo vai mexer na ferida de quem falava em língua, ela só fala em língua, não sei o quê. Estava uma confusão naquela igreja. De dons espirituais e língua. A confusão estava em Corinto. Por quê? Estava desordenado. Porque, por exemplo, aí se levantava um aqui, falando língua, dizendo que era Deus. Aí depois se levantava outro lá. Peraí, e Deus é Deus de confusão, é? Um aqui, assim diz o Senhor. É outro lá, assim diz o Senhor. Aí fez, olha, peraí, o negócio é desordenado. Aí ele fala que haja intérprete, entendeu? Mas nem que haja intérprete, eu quero falar para vocês desse amor. O amor é paciente. Aí ele vai dizer aqui, ó, o amor é benigno, a qualidade de quem faz o bem. Aí ele vai dizer aqui de novo, aqui, ele vai se estendendo aqui, ó. Aí ele fala, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Sabe o que é se ufanar, irmão? É sentir o tal. É, porque fala em línguas, ele é o tal. Aí ele fala, olha, o amor, ainda que tu fale em línguas, ele não se ufana, ele não se sente o tal. É isso. O amor não se ensoberbece, porque lá em Coríntios tinha gente falando em línguas andando assim, ó. Eu falo em línguas, eu profetizo, né? Assim, Coríntios. Estava assim. Eu tenho visões. Dê glória à igreja. Glória a Deus. Eu vou terminar, viu? Paulinho, ele é terrível. Aí ele vai dizer aqui, ó. O amor não se ufana, ele não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. Olha, tinha gente egoísta lá em Corinto. O que interessa aqui sou eu, tudo eu. Eu não me interesso por ninguém, eu não me preocupo com ninguém. Não busca o seu próprio interesse. Era isso que estava acontecendo em Coríntios. Muita gente falando em línguas, profetizando, dando decreto. Essa expressão, deu um decreto, irmão. Deu-se o rolo, não é isso? Irmãos, eu não estou falando com menosprezo, não. Porque um indivíduo vai para uma igreja, escreve uma carta falando de amor, quem é que aguenta isso, então? Mas que esse amor nos incomode, não invade o nosso coração. Amém. Que esse amor fique assim, ó, enraizado, como estava em Paulo. Paulo teve uma visão, irmão, que ele veio contar 14 anos depois. Mas em Coríntios, acaba tinha uma visão hoje que eu estava morrendo. Ficava doidinho para contar. Não é, irmão? Ficava doidinho, tinha uma visão, que visão, eu quero contar. Aí chega aqui e me conta, né? A igreja da glória, nada conta, viu, irmão? Por favor, me entendam. Eu estou falando de um indivíduo, irmão, que na excelência espiritual, depois de Cristo no Testamento, teve ninguém mais não, viu? Teve. Eu já disse aqui e vou reprisar. Aí ele fala, esse homem, eu sei de um homem, se espírito, não sei. Se em carne, ele falando dele, veja a humildade. Se em carne, não sei. Mas eu sei, aleluia, Jesus, que este homem foi levado até o céu e lá ele viu coisas inexplicáveis
inefáveis que ao homem não é lícito contar. Não estou falando de um qualquer. E fico sem jeito de falar de um indivíduo desse aqui. Tem muita expressão. Porque as cartas paulinas, se você ler realmente, eu já disse aqui, ela é de uma unção, irmão, que às vezes foge do seu entendimento. Porque eu já falei que Pedro, que nem chegou junto de Paulo para escrever as cartas, falou assim, ó, as cartas de Paulo, que são difíceis de interpretação, Pedro diz, sai da boquinha de Pedro. E se você não estiver em espírito, ou fazer um estudo sistemático, você não vai entender. Porque além de unção, ela tem muita informação também. E eu vou terminar aqui. Dê glória, igreja. Glória. Eu vou parar com esse jargão só para quebrar o gelo. Vamos lá. Aí Paulo fala aqui, ó. Quanto mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, ser do mesmo parecer, viver em paz. Aí ele fala, e o Deus de amor e de paz estará convosco. O Deus de amor, é um Deus de amor, irmão. O Deus de amor, ele diz, o Deus de amor. Aí eu vou terminar. Aí ele vai fechar, depois que ele fala em tudo, ele fala assim, ó, que as línguas cessarão, as profecias cessarão. Ele vai dizer, mas o amor nunca cessará. Aleluia. Glória. Ele vai colocar dois elementos, três, né? Porque ele vai falar, agora pois permanecem a fé, ao que é a esperança e o amor. Ele fecha aqui a carta. Ele fala assim, irmão, depois que ele fala para Coríntios, olha, está falando em língua, vai cessar, profetizando, vai cessar, está tendo visão, vai cessar, mas o amor nunca irá cessar, nunca acabará, nunca se apagará. Aí ele fala, irmãos, agora pois, olha, para enfatizar o que ele falou lá atrás, para ver se estava encaixado, ou então ficar aqui no coração em Coríntios. Aí ele fala, agora pois, permanece a fé, um elemento, a esperança, outro elemento. Aí ele fala, e o amor? Aí ele fala assim, mas o maior destes, maior do que a fé, maior do que a esperança, ele diz assim, mas o maior destes é o amor. Eu creio, Jesus. Quem aqui está disposto a amar? E ele fala, ainda que eu ofereça o meu corpo em sacrifício sem amor, disso nada valeria. Adianta eu fazer algo que sem amor nada vai valer. Que o Senhor, eu não estou dizendo aqui que ninguém é capaz de amar, não é isso não. Não estou dizendo que você não ama, não é isso. Mas que o Senhor ponha, deixe esse amor de Cristo cravado no nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. Que ele fique aqui enraizado aqui, ó. Feito que você coloca um selo na carta. Que ele fique. Esse amor de Cristo. Eu vou dizer aqui diante da igreja, eu preciso desse amor. Eu preciso amar mais. Eu preciso me sacrificar mais. Amém, igreja? Amém. Obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não nos conformes com esta era, por isso espera em Deus.
amor, né? Que os irmãos saiam essa noite, né? Fazendo desse culto um alimento, porque a palavra de Deus diz: sem amor nada podereis, né? Fazer, porque o amor é o começo de tudo. Aí quando o nosso diácono estava ministrando a palavra, eu me lembrei do samaritano, né? O bom samaritano, que passou o judeu, né? Passou o profeta, passou o sacerdote, e nenhum se compadeceu daquele homem que ali estava caído, que foi roubado tudo dele, né? Mas um samaritano ali teve amor por ele, né, irmão? E a gente vê que muitos evangelhos, pessoas da igreja, não tem muito amor ao próximo, né? Infelizmente, a gente sabe que tem pessoas aí que faz mais amor, tem mais amor, faz mais caridade do que os evangelhos, mas que o povo evangélico